Olá, meus irmãos, Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para o nosso canal no YouTube, para a fanpage Pérolas de Ramatiz, nosso encontro semanal. Meu axé, saravá, namastê. Nosso encontro semanal falando de espiritualidade, umbanda, mediunidade, assuntos correlatos. Mais uma transmissão ao vivo. Faça seus comentários, suas perguntas nos comentários. Todos são lidos. Responderei àqueles mais afins com o tema desenvolvido no dia de hoje. Agradeço a presença de vocês. Vou falar sobre a religião do terceiro milênio. Dicas de como será a religião no terceiro milênio. O pessoal me pergunta sempre: Norberto, como é que vai ser a religião no terceiro milênio? Ou como é que vai ser a religião daqui por diante? Eu vou dividir com vocês algumas intuições e, sem esgotar o assunto, obviamente, para a nossa reflexão. Começo, então, com uma leitura inspirativa de Paramahansa Yogananda, nesse livro, o Bhagavad Gita, que ele é o diálogo imortal entre a alma e o espírito. Bhagavad Gita, Ciência Régia de Realização Divina, interpretado por Yogananda, volume 2. Está aqui. Então ele diz, pequeno trecho, muito pequeno, 6 linhas. Yogananda diz o seguinte: todos os estados mentais e todos os condicionamentos interiores ou exteriores da humanidade estão a serviço de um propósito divino. Por meio do discernimento, da sabedoria, do autocontrole e de outros meios virtuosos e pela experiência dos estados opostos, nascimento e morte, coragem e temor, fama e infâmia, alegria e tristeza, durante muitas encarnações, o ser humano busca, afinal, o verdadeiro único, o uno sem um segundo, o Supremo, né? Deus, aquele que é germinador, mantenedor de toda a vida no cosmos, né? Então, começando as nossas reflexões, meus irmãos, religião no terceiro milênio. Eu fiz algumas anotações, eu vou dividir com vocês. Eu percebo que há 2 adventos que estão acontecendo, eles não terminaram, eles estão atuantes, que vão ser determinantes. Eu diria assim que serão um ponto de mutação para uma transformação na humanidade e, obviamente, com profundo impacto nas religiões. O primeiro é o advento climático, né, no planeta, com a escassez de recursos que são finitos em cada vez mais, então nós vamos ter dificuldade de recursos, né? Agora estamos numa crise hídrica no nosso país e isso vai se intensificar cada vez mais. A relação do homem com Gaia, com esse planeta no Aie, na Terra, é cada vez mais de explorar. E isso tem que ser mudado, porque os recursos são finitos. Então, essa crise climática, geológica que nós vamos passar nesse início do terceiro milênio, vai ir se intensificando, vai nos levar a um outro estado de consciência, uma reacomodação na relação das nações no planeta. E o segundo advento muito marcante é o advento extraterrestre,
A gente está passando por um momento de muitos avistamentos e nós chegaremos no contato direto com os extraterrestres. Para alguns, esse contato já existe, não há nada demais nisso. Lembro que desde 6.000 anos atrás, temos registros de contato extraterrestres nos Vedas. As escrituras que falam dos Vimanas, das naves espaciais que vinham do espaço, traziam seres, deuses de luz, nos davam ensinamentos. Então está lá registrado há 6.000 anos atrás, inclusive nessas escrituras, como era o funcionamento dessas naves espaciais, essas Vimanas, que estão hoje sendo descortinadas. Essa ciência está sendo descortinada pela pesquisa atual, pela nossa ciência atual. Eu estou falando isso, não é baseado em reportagem, o que a gente vê nos canais de streaming, né? Hoje tem bastante documentário sobre avistamentos. Eu estou falando isso baseado em experiência direta e pessoal com extraterrestre. E eu falo isso com muita naturalidade, não é o foco da minha abordagem espiritual, mas há anos tive uma primeira experiência onde eu me vi dentro de uma nave espacial, onde foi feita uma intersecção no meu duplo etéreo, que ele estava com pequenas rupturas na tela etérica em função do excesso de trabalho com apometria. E eu me vi nessa nave espacial com um ser, era humanoide, mas com um corpo um pouco diferente de nós, uma cor de cobre, alto, e ele me botava numa concha metálica, parecia um ovo metálico, eu deitava dentro, fechava, ele fazia ali toda uma ressonância, uma recomposição da minha tela etérica nessa nave espacial. Recentemente, questão de umas semanas atrás, eu tive uma experiência psíquica com uma entidade extraterrestre. Me passou algumas orientações. Ela estaria numa dimensão hiperfísica circunjacente aqui ao nosso planeta, que teriam também seres humanos ali. E que nesta dimensão hiperfísica é natural já essa convivência entre seres extraterrestres, humanoides, mas não terrícolas, vamos dizer assim, com muita tranquilidade. Então eu estou falando isso assim com muita tranquilidade em função de ter referência como experiência direta, psíquica. E isso vai se intensificar, o advento extraterrestre ele vai ser descortinado para a humanidade. Muitos já sabem disso, muitos já vivenciam isso. E nós temos fraternidades espirituais, composta por extraterrestres que atuam no nosso planeta. Uma fraternidade, a fraternidade malaica, onde esses seres conseguem estabelecer bases nos picos das montanhas, ali onde o ar é mais rarefeito, e na contraparte etérica suportam os corpos deles hiperfísicos, né? Porque eles ainda não têm um pouco de dificuldade no corpo humano mais denso de chegar até, né, a base, digamos assim, da superfície terrestre. E a partir dali eles apoiam o planeta, né, a evolução do nosso planetário. Então essa fraternidade malaica ela é muito atuante no mundo todo e outras fraternidades, né? Temos entidades de Vênus e de outros planetas que eu não vou nominar, inclusive atuam com outros corpos espirituais, vamos dizer assim, astrais. Eles atuam também na Umbanda, no xamanismo, no espiritismo. Então, para mim isso não tem, digamos assim, nenhuma surpresa. Mas esses dois adventos, né? A escassez de recursos naturais do planeta e o advento extraterrestre vão ter uma profunda modificação na consciência coletiva nesse terceiro milênio, com impacto no campo religioso, entre outros, né, social, político, econômico. A religião que vai prevalecer no terceiro milênio será uma resposta psicológica para as pessoas de todas as crenças, independente de
credo, casta ou cor. Então a religião não haverá uma religião que prepondere sobre os demais, mas a religião, o senso comum vigente, será a resposta psicológica para todas as pessoas de todas as crenças, castas, credos ou cores. Haverá uma unidade de todas as religiões. Expressões religiosas particularizadas em cultos e cerimoniais, em templos, continuarão a existir. Mas com uma unidade preponderante de todas as religiões, né? Se estabelecerá uma relação universal entre todos os seres humanos, baseada no respeito e na fraternidade. Nenhum grupo prevalecerá sobre o outro. Então, nenhum grupo vai ter a posse, a detenção da verdade, nenhum nome, forma de Deus vai ser imposto ao outro, ou forma de culto ou de cerimonial. Existirá um respeito, uma fraternidade preponderante. O advento extraterrestre vai levar as religiões a redefinir, recontextualizar sua gênesis, como o homem se criou, né, e todo o aspecto da nossa relação com Deus. Porque essas consciências de outros orbes, de outras dimensões, têm outras maneiras de se relacionar com Deus. Então, o aspecto religioso, de sabermos que nós não estamos sós no universo, isso já é falado há tantos milhares de anos, né, da pluralidade dos mundos habitados, da pré-existência da alma. E isto terá um impacto no campo religioso, que todas as religiões terão que se redefinir, se reconfigurar nas suas gêneses ou cosmogêneses, né? Não estaremos mais sós. Em verdade, nunca estivemos. A religião, ela vai preponderantemente estar baseada numa prática individual, o que não quer dizer que não vai ter o pertencimento a um templo, né, a uma associação ou a comunidades. Mas será preponderante a prática individual, a busca da experiência direta com Deus. E o estado de consciência coletivo, ele vai estar mais ampliado, cada vez mais para recursos psíquicos que hoje eles estão velados, vamos dizer assim, porque nós não temos condição ética de caráter, de acessar de uma maneira mais ampla esses recursos psíquicos da alma ou anímicos da alma, em função de que nós usaríamos isso para guerra, usaríamos isso para destruir o outro, controlar, poder, mando. Mas no decorrer do terceiro milênio isso vai ser descortinado. Direito de escolher uma tradição, mesmo o ateísmo será muito respeitado, porque é um paradoxo, né? Às vezes o ateu tem mais virtudes do que o religioso. O religioso, ele pode se tornar dogmático, preenchido de tabus, achar que ele é proprietário de Deus, e o ateísta, por vezes, tem virtudes, absorve virtudes mais humanistas, de respeito ao outro, e às vezes até de amor. Então, o fato de você ser um ateu necessariamente não quer dizer que você não tem uma boa espiritualidade. Isso é um paradoxo, né? Então, isso será respeitado, inclusive, né? Sem entrarmos num processo de exclusão do outro. Após esses adventos, né, verdades fundamentais, eternas, prevalecerão acima de dogmas e tabus. Então, dogmas e tabus das religiões que são limitantes, que não nos permitem acessar as verdades fundamentais eternas, eles cairão por terra. Então,
aquelas verdades fundamentais e eternas que estão consagradas em todas as religiões, elas permanecerão, os dogmas e tabus cairão. Vou citar assim uma verdade fundamental e eterna: processo de reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, que agora a física quântica está descortinando, os multiversos, as múltiplas dimensões físicas, hiperfísicas e espirituais. O Vedas comenta dos planetas espirituais, que um terço da humanidade, um terço do cosmos seriam planetas espirituais, 2/3 planetas físicos, alguma coisa nessa proporção, mas que existiriam infinitos planetas espirituais para nós estagiarmos rumo à infinita evolução da consciência. Então, a possibilidade do homem despertar nele vós sois deuses são ilimitadas. Então, os dogmas e tabus das religiões vigentes irão por terra. A religião não será mais causa de desunião, dominação, preconceito, exploração e superstição, como a gente vê nos dias de hoje. A religião causando desunião, dominação do outro, inclusive dominação política, né? Aculturação, exploração econômica, preconceito diversos, baseado em crenças limitantes, superstições, isso vai cair por terra, deixará de existir. Respeito à ciência, à razão, à consciência, à experiência individual e à pluralidade. Vou repetir. A religião, ela vai ter respeito à ciência, à razão, à consciência individual e coletiva. A experiência espiritual direta vai ser muito valorizado, em detrimento da experiência no templo, mas a reunião comunal vai continuar existindo. Depois eu vou falar sobre isso. E a pluralidade de nomes e formas de Deus, a pluralidade, a diversidade de culto, né? De devoção, isso será muito respeitado. É interessante a questão da religião respeito à ciência. Ontem eu vi um vídeo, estava procurando no YouTube um filme para ver à noite, e ali no busca automático, né, na TV, estava com um aplicativo na TV aberto do YouTube, apareceu uma sugestão dentro das minhas preferências de pesquisa, gira online ao vivo de marinheiro. Eu cliquei para ver gira online, à noite, ao vivo, e efetivamente tinha uma gira online, médios incorporados, com canecas de meio litro de cerveja, fumando, bebendo, sem máscara, atendendo as pessoas. Alguns cambones com máscara, mas os médios incorporados todos sem máscara. Aí eu confesso para você, sem julgamento ao outro, sem me querer qualquer senso de superioridade, que eu fiquei chocado. Nós estamos nesse momento com a possibilidade concreta da terceira onda de Covid. Terceira onda de Covid, que já matou mais de 460 mil irmãos nossos. E você imagina qual é a consciência que essa entidade e essas entidades vibrando nos seus médios estão transmitindo durante essa pandemia para os seus médios estarem sem máscaras. Está havendo respeito à ciência na prática religiosa desta agremiação em nome da Umbanda? Como o leigo, o homem comum, cidadão,
se depara frente a essa cena no meio de uma pandemia? Será que ele considera o médium imune, um ser especial? Qual é a razão, qual é a consciência que nós estamos ganhando com este episódio? A ciência comprova que o médium incorporado é imune ao contágio do vírus? Existem estudos científicos sérios, casuísticos, de instituições conceituadas, uma amostragem fidedigna, mostrando que médiuns em incorporação são imunes à atuação do vírus e ao contágio? E ao contágio e à transmissão, óbvio. Porque o médium pode sofrer o contágio de um consulente, como ele pode transmitir. Por vezes ele pode estar até em manifesto nele, não ter nenhum sintoma, assintomático. Então nós temos que refletir esse equilíbrio entre ciência e religião. A religião, a espiritualidade nunca nega a ciência. Então isso será um estado de consciência no terceiro milênio. Assim como nós vimos durante a pandemia, irmãos nossos evangélicos, neopentecostais e outros negando a ação do vírus, inclusive prometendo milagres, salvações, o feijão milagroso que andaram aí vendendo, e outros elementos que seriam salvacionistas, numa venda de ilusão, contrariando a ciência. Tem um relato seguro, conhecimento real. Muitos pais de santos e mães de santos, sacerdotes, sacerdotisas desencarnaram, vítimas de Covid. Sacerdotes renomados, de casas conceituadas, abertas há mais de 50 anos, desencarnaram com Covid, porque em algum momento rejeitaram a ciência, não seguiram os protocolos, não se preservaram nos seus ritos religiosos. E muitos outros foram contagiados em ritos religiosos. Infelizmente, das religiões que se dizem afro-umbandistas, lamentavelmente contrariando a ciência. Então nós ainda estamos num processo de aprendizado e é chocante algumas cenas que a gente vê hoje, nesse momento que todo mundo tem um canal de TV na mão, no smartphone. E a banalização dos ritos sagrados no YouTube, porque nós aprendemos que não se grava, não se filma, não se divulga o momento do transe. E isso está sendo completamente banalizado. Por si só, isso já seria impróprio. E é mais impróprio ainda no meio de uma pandemia. Me perdoe o desabafo e sem querer botar defeito em quem quer que seja, se sentir melhor, mas a gente tem o dever, por vezes, de expressar uma opinião baseada num bom senso, buscando a reflexão, o bom senso, a razoabilidade na nossa relação com o sagrado. O contexto individual deve estar equilibrado com o coletivo, interesses pessoais de fama, de ganho, de sustento pela religião, não devem prevalecer sobre o interesse coletivo. O interesse coletivo ele se rege pela ciência, pela religião, pela política, pela economia, por um grupo, por uma diversidade de valores éticos e de caráter que se fortalecerão nesse terceiro milênio. Dentro desse contexto, a mediunidade de incorporação, ela deixará de existir. Eu não estou falando que a mediunidade vai deixar de existir. Eu estou dizendo que o fenômeno da incorporação deixará de existir. Ele já está cada vez mais espaçado, cada vez médios mais conscientes, cada vez mais. Olha, da década de 80 para cá mudou muito, 70 para cá mais ainda. Em 2021, médios intuitivos, com outras capacidades psíquicas, anímicas, que contribuem para o intercâmbio mediúnico,
e a forma como a mediunidade se expressa, a manifestação no modelo de incorporação, como nós entendemos, deixará de existir. A mediunidade vai continuar, porque ela tem muitas facetas. Então, a transmissão de consciência será preponderante no sentido que você eleva a sua vibração em uma consciência. De fora transmite a sua consciência para aquele que recebe. Podem estar no mesmo plano dimensional ou planos diferentes. Ou seja, a questão da telepatia também. Então eu posso ter a recepção de uma consciência de um mestre encarnado, que ele pode estar lá no outro lado do planeta, ele pode estar no Himalaia, pode estar na Índia, no Tibete, na África, no Babalaô, na América do Norte, na América Central, um xamã, porta, e eu recebo a consciência, a transmissão da consciência desse mestre, de encarnado para encarnado. Como pode ser num plano hiperfísico, um subnível astralino do plano astral, uma dimensão espiritual, e há essa transmissão de consciência. Isso será muito intenso no terceiro milênio. Haverá uma reconfiguração do umbral, pelo próprio estado de elevação da consciência coletiva dos encarnados. O umbral, por ressonância, se reconfigura. Não vai ser como é agora, denso e tão pesado na aura planetária, podemos dizer assim. Então, a conexão com mestres e santos e seres de outras dimensões, ela será psíquica preponderantemente, deixará de existir a mediunidade em incorporação, a manifestação na forma como nós conhecemos de incorporação, mas a mediunidade vai preponderar, vai permanecer com novas nuances. Obviamente que os cultos religiosos com base no mediunismo vão ter que se reconfigurar. Não ouso dizer, afirmar como será a Umbanda do terceiro milênio. Me acho muito pequeno para afirmar algo nesse sentido. O que eu posso afirmar é que a Umbanda do Triângulo da Fraternidade, a qual eu estou dirigente, enquanto os orixás assim o permitirem, ela está em transformação. E a pandemia foi o ponto de mutação para nós revermos ritos, revermos certas liturgias e nos aninharmos à religião do terceiro milênio. Buscarmos a nossa orixalidade como meio de autoconhecimento, encontrar o Deus em nós. E a partir desse reencontro, dessa conexão, fazer o serviço de auxílio mútuo, apoio, não é nem ajuda, porque ajuda parece que você se coloca acima, melhor do que aquele que está sendo ajudado. Apoio recíproco. Os que souberem mais ensinaremos, os que souberem menos ensinaremos, os que souberem mais aprenderemos, e todos de mão dadas em nome do Pai. Isso vai permanecer. Seria uma cláusula pétrea da Umbanda. Mas as suas formas e acomodação rito-litúrgicas, com certeza, se adaptarão, se transformarão. Algumas casas fecharão de existir, outras abrirão, dentro de um contexto de mudança. A única variável incontrolável que é a mudança, ou seja, nós temos um denominador que ele não altera, que é a constante mudança. E com certeza a Umbanda não ficará fora disso, né? Continuarão os cultos coletivos nos templos com orações comuns e cantos, ladainhas, louvações, cantos, cultos coletivos nos templos para Deus, divindades, para o sagrado,
com quaisquer nomes e formas de Deus. Não importa o nome e forma. Não importa. O aspecto impessoal de Deus, sem nome, sem forma, não criado, não nascido, infinito, ele prepondera sobre todas as manifestações, né, de nomes e formas. Isso será muito tranquilo. Então, o Deus pessoal, você cultuar o Deus pessoal num templo e na sua prática individual, você tendo um objeto tangível, um objeto concreto, pode ser uma imagem, um cristal, um elemento da natureza, tranquilo. Ou você cultuar Deus impessoal, né, um atributo, virtudes e atributos que são intangíveis, são abstratos, e você buscar essa absorção no seu modo de ser, na sua devoção, será natural. Tanto um quanto o outro se mesclam, porque por vezes você pode estar num culto pessoal, um Deus pessoal, em cima de um objeto, e daqui a pouco você está na virtude. O inverso é verdadeiro. Você pode estar na virtude, que é impessoal, aquela virtude sagrada, e daqui a pouco você está navegando, né, no elemento da natureza, no ar, no vento, na expressão do cosmos. Então, estão interligados. O culto impessoal não exclui o culto pessoal. Nomes e formas são relativos, né? O que importa é a nossa devoção, o estado de consciência que nós estamos adquirindo, as virtudes que nós estamos absorvendo. Isso será preponderante no terceiro milênio. Eu digo, vai preponderar a valia da experiência e da prática direta. Qual é a tua experiência direta? Com Deus, com o Mestre, uma outra consciência mais elevada. Isso vai, obviamente, minimizar aquela dependência do culto, do sacerdote, do médium, do pai de santo, do ebó, do despacho. Porque nós vamos ter um alinhamento, uma verticalidade mais acentuada com o Deus que está em nós, com o nosso Purusha, com o nosso Orixá, com o nosso Ori. Haverá uma transversalidade entre as religiões, ou seja, religiões que têm diferentes visões de Deus, seus nomes e formas, pessoal e impessoal, mas que têm pontos de contato. Eu não preciso estar caminhando lado a lado. Eu não preciso estar na mesma vertical ou na mesma horizontal, caminhando. Então, vamos ter reencontros. Isso se chama transversalidade, onde pontos incomuns baseados em verdades fundamentais e eternas preponderarão em um novo estado de consciência, de respeito e de fraternidade. Será vigente no terceiro milênio. Chegaremos lá. Será relativamente comum os estados supraconscientes, né? Na prática religiosa, estados supraconscientes ou de expansão da consciência na nossa prática religiosa, de busca de união com Deus, de união com o sagrado, independente de nome e forma que Deus tenha. Isso será cada vez mais preponderante e será natural a comunicação telepática com outras esferas dimensionais, né? Hiperfísicas ou espirituais. Obviamente que nós estamos passando um período inicial de transição que ele é mais conturbado. Será mais conturbado por um tempo. O impacto, inclusive, nas forças da natureza, onde o planeta ele está enfermo, né? Nossa Gaia está enferma por ações dos homens, por cobiça, onde busca explorar os recursos que são finitos como se fossem infinitos. E claro que isto provoca competição entre as nações, pontualmente guerras, mas a reação dos elementos e a escassez de recursos que nós vamos passar vai nos levar a uma acomodação social, geopolítica, econômica, inevitável.
e o advento extraterrestre, que se descortinará a humanidade. Para muitos isso já é presente, já está na sua vida naturalmente, através de experiências psíquicas, avistamentos, né, na sua prática espiritual, que não há nada demais. Há muitas casas, há muitas moradas na casa do Pai. Espero ter contribuído com algumas reflexões nesse vídeo de hoje, nessa transmissão ao vivo, meus irmãos. Que acima de tudo a gente encontre compreensão, fraternidade, respeito entre as diferenças, confiando sempre que o amparo do alto, ele é permanente, imutável e eterno. Basta a gente se conectar com Deus, o nosso nome e forma de preferência, pessoal ou impessoal. Repensemos o mundo de impermanência que nós vivemos, finito, fugaz, e busquemos sempre valores perenes, valores e virtudes perenes na nossa consciência. Esse corpo físico que ora habitamos, ele se esvai e se desfaz, a consciência permanece. Meu axé, saravá, namastê. Até a próxima oportunidade, meus irmãos.